Queremos convidar aqui o pastor Marcos, da Benedito, e já agradecê-lo pela presença, da sua esposa também, da Lu, como chamamos assim carinhosamente, né? Luciene.
muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. O pastor esteve conosco já lá no grupo da cidade, né? Nosso grupo cresceu um pouquinho, então temos aqui um espaço maior para nos acolher, mas se Deus quiser, em breve estaremos nos reunindo na nossa igreja, sede própria lá na cidade. Que Deus possa usá-lo mais uma vez. Se quiser ficar aqui embaixo ou em cima. Feliz sábado, igreja. É uma alegria estar com vocês aqui. Este ambiente de natureza tem um eco especial no meu coração, porque eu cresci num ambiente como este aqui. Naturalmente uma configuração um pouquinho diferente, mas é um ambiente maravilhoso. E Deus seja louvado por esta comunidade, por esta igreja que está florescendo tanto aqui e com tanta gente. Tem mais gente do que lá na cidade, né? Maravilha, parabéns para todos vocês. E de modo que é uma honra e me traz boas lembranças ao estar aqui. Meu pai, quando se converteu, e juntamente com minha mãe e os filhos, nós vimos de uma família grande. Nessa época eu não era nascido ainda, isso foi há muitas décadas atrás. Eles construíram uma igreja no nosso sítio. Essa igreja chegou a ter 250 membros. Depois muitos se mudaram para a cidade. E ainda hoje essa igreja existe, tem mais de 100 membros, num ambiente como esse aqui. De vez em quando a gente vai lá, agora na época de pandemia, menos para não levar riscos para o pessoal de lá, mas fomos lá algum tempo atrás, quando a pandemia estava mais tranquila, né? Mas é uma maravilha. Irmão Ismael estava me falando que o presidente da associação disse: isso aqui é o paraíso, realmente é o paraíso. Parabéns, irmão Ismael. E vocês estão realizando um trabalho fantástico, todo mundo que está aqui. A irmã Vera foi colega de trabalho lá na CPB, no nosso departamento, de modo que temos muito carinho por este casal e por outros, por todos vocês e outros. É bom rever outros que são nossos irmãos de Tatuí, que agora são de quadra também. Muito bem, o título da mensagem que preparei para essa manhã é Como Vencer um Dragão. Você já viu um dragão? Já lutou com um dragão? Será que os dragões existem apenas na literatura? Será que os dragões existem apenas na tradição, no folclore da China? Ou será que eles existem de verdade? O que vocês acham? O que as crianças acham? As crianças também estão formando aqui uma orquestra maravilhosa. Parabéns pela música. O que as crianças acham? Será que existem dragões? Não? É tudo de mentira? Sim. E se a Bíblia falar que existe um dragão, como é que a gente vai fazer? Vamos acreditar que existe ou que não existe? Daqui um pouquinho a gente volta ao dragão. Neste momento eu quero apenas contextualizar um pouquinho, dizendo que o nosso mundo ele é formado por coisas, como já foi dito hoje aqui, que às vezes nós não vemos. Nós vemos coisas muito interessantes, temos coisas aparentes que a luz revela, mas temos algumas coisas que a gente não vê, mas são coisas que existem. Há muito tempo atrás, um homem chamado Euclides, lá no tempo da Grécia, ele dizia que o universo tem basicamente 4 dimensões: para cima e para baixo, para frente e para trás. Nem chega a ser bem 4, mais 3 para a direita e para a esquerda. E eles não acreditavam muito, mas em outras dimensões. Mas hoje os físicos acham que o universo tem outras dimensões. E eles estão buscando uma teoria para tentar unificar todas essas dimensões. É como se o universo fosse amarrado, feito de cordas para cá, para lá, mas a gente não vai entrar nisso. Mas tem um outro detalhe interessante. Algum tempo atrás, os cientistas começaram a pesquisar e eles chegaram à conclusão de que o universo tem uma grande massa escura, que ela não é revelada pela luz. E nós temos a energia escura e nós temos
uma massa de matéria escura. E quando a gente junta as duas coisas, energia escura com matéria escura, sabe quanto a gente tem do universo nessa dimensão? 95,1%. Isso significa que tudo aquilo que a gente vê é bem pouquinho perto do que a gente não vê. Isso é o que a ciência diz hoje. Não é magia, não são coisas mirabolantes, mas é o que a ciência mais avançada e confiável diz hoje. 95% que a gente não vê. E às vezes algumas coisas existem que a gente não enxerga também. Ouvimos falar recentemente aí e surgiu de alguns vírus diferentes, e daí um começou a aterrorizar o mundo. É o vírus que tem um nome bastante interessante, nobre, mas ele tem um comportamento muito problemático. É o coronavírus. E quando a gente olha o tamanho dele, que é medido em nanômetros, é uma medida que normalmente a gente não usa, mas os cientistas usam. A gente vai ver que ele é pequeno, pequeno, pequeno demais, mas ele causa um grande estrago. Um vírus invisível ao olho natural nosso, mas causa um estrago. Será que o vírus existe ou não existe? Eu estou vendo, muita gente está de máscara aqui, eu estava também, a minha está aqui, mas será que ele é real? É real, mas a gente não vê. E será que existe alguma outra coisa que é real que a gente não vê? A Bíblia fala que sim. Ela diz que existe uma dimensão espiritual. Toda a Bíblia trabalha com essa pressuposição de que existe uma dimensão que a gente não vê, mas que é real. E este assunto foi muito importante no começo da teologia adventista e até hoje é muito valorizado. É o assunto da guerra cósmica entre o bem e o mal. Algumas pessoas do mundo hoje veem o diabo em tudo quanto é lugar. A Bíblia não fala isso, que o diabo está em tudo quanto é lugar aí. A Bíblia não diz isso aqui, que tudo é o diabo. Não, não é. Alguns acham que o diabo não existe, que não existe um ser mau, um anjo que caiu do céu. Isso não é real, é só uma ideia, uma metáfora para o mal. A Bíblia não diz isso também. O que a Bíblia diz? Diz que um ser real, que chamamos de Lúcifer, caiu, veio para a terra e ele está aqui no mundo. Ele é real. E o que nós temos é essa perspectiva de uma guerra cósmica entre o bem e o mal. E por isso nós não temos que lutar. Nossa maior luta, diz o apóstolo Paulo, não é contra a carne, não é contra um parente, não é contra alguém, não é contra seres humanos, mas é contra esses poderes. Essa é a perspectiva bíblica. E a gente não pode deixar de acreditar nela, porque se a gente deixar de acreditar, muita coisa não vai fazer sentido. E na Bíblia então nós encontramos um relato que é muito importante, que está aqui quase no centro do último livro da Bíblia, o Apocalipse. O Apocalipse é como se fosse um lugar onde todos os profetas se encontram. O apóstolo João trabalhou num livro pegando aspectos das profecias do Antigo Testamento, e ele tem um mosaico aqui que é o clímax da profecia. E ele tem coisas, revelações maravilhosas. E como profeta ele consegue ver às vezes aquilo que a gente não consegue, porque Deus revelou para ele. A palavra Apocalipse quer dizer também o que? Revelação. A palavra velar quer dizer a gente colocar um pano por cima, velar. Tem outro sentido também, mas tem esse sentido de colocar um pano, colocar uma cobertura para velar, para a gente não ver. E revelar tem o sentido de descobrir, de tirar esse pano, tirar a cortina, para abrir uma janela para a gente ver o que está por trás das coisas. E o apóstolo João recebeu essa revelação. Então ele mostra coisas importantes para a gente. Eu convido você então a abrir aqui no livro de Apocalipse, capítulo 12, e vamos começar lendo o seguinte: viu-se grande sinal no céu, obrigado, a saber, muito bem, vamos,
tem um recadinho para mim aqui, falar para as crianças uma palavra-chave, pois as crianças anotam todo o culto. Que maravilha, parabéns, tá bom? Vamos falar uma palavra-chave aqui, depois a gente fala, mas tem uma que a gente vai repetir um pouco aqui. Uma é essa palavra de guerra, cósmica entre o bem e o mal. Tem uma outra aqui, que eu não sei se tem algum concurso, as crianças têm que decorar ou não, mas dragão é outra palavra-chave importante aqui, tá bom? Prestem atenção. Aqui diz: viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Notem que interessante, um sinal no céu, um sinal. Se o sinal é no céu, para chamar a atenção. Aquilo que ocorre na terra é muito importante, mas o que ocorre nessa dimensão do céu é ainda mais importante. E um grande sinal no céu, a palavra que aparece no original a gente conhece bem, é grego, mas é português também, é mega, um mega sinal que surgiu ali. Então é um sinal grande para chamar a atenção, para a gente prestar atenção, não é para a gente esquecer, não é para a gente passar de longe e não dar atenção para esse sinal. Agora, esta mulher, ela estava vestida com sol, a lua debaixo dos pés. Eu estou vendo muitas mulheres, meninas aqui, todas muito bem vestidas, mas parece que não tem nenhuma vestida de sol aqui. Tem? Com a lua, com estrelas. É porque isso aqui é um símbolo que reflete uma mulher especial. Será que é Maria, mãe de Jesus? Não necessariamente, porque fala que essa mulher ficou 1260 anos no deserto. Maria não ficou isso aí. Então não é Maria necessariamente. Será que a igreja... um pouquinho desse aspecto, mas será que é Eva? Na verdade, isso aqui é uma figura que compõe um conjunto dessas figuras para dizer que Deus, a humanidade, a igreja de Deus, o povo de Deus, deu à luz a um filho prometido, um menino especial. Mas na sequência, nós vemos um outro sinal, versículo 3. Também no céu, e eis um grande dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas, que são coroas reais aqui. Que interessante, a mulher estava ali, foi visto um sinal, agora um outro sinal. Não fala que é grande, mas grande. E o sinal também foi visto onde? No céu também. Então não é um sinal na terra, é um sinal no céu. E ali estava esse dragão. Será que o céu é um lugar de dragão? Aqui é uma projeção. O dragão não estava lá, mas era o que ele iria se tornar. Um dragão. É um símbolo, uma maneira de descrever o caráter, a personalidade, a vida, o comportamento deste ser aqui. Um dragão. E o pior de tudo, que esse dragão, depois, diz o versículo 4, ele tinha uma cauda que arrastava a terça parte das estrelas do céu, um simbolismo para os anjos, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Eu acho isso aqui incrível, um dragão para comer a criança. Você ficaria com medo de um dragão querendo devorar você? Sim, esse dragão queria comer. Lá no nosso departamento, há pouco tempo, acho que passou uma onda de criatividade. Várias mulheres lá do nosso departamento tiveram filhos, crianças. Isso é maravilhoso. Quando surge a vida, traz alegria para o casal, para os parentes, para todo mundo. É uma festa. E a gente acaba visitando, levando um presentinho, porque trabalhamos juntos ali. Mas agora esse dragão queria comer a criança. Mas não era qualquer criança, era uma criança especial. Era o filho aqui. E aí o que aconteceu? Versículo 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Aqui o próprio Deus arrebata. Quando você sentir que o inimigo está vindo, trazendo perigo para a sua vida, para a sua família, para a comunidade, para a igreja, saiba que nós
figurativamente estamos sentados com Cristo no céu. Assim como Cristo, esse menino foi arrebatado para o trono de Deus, para o céu, porque ele era divino humano. Se nós crermos nele, nós estamos ali. O apóstolo Paulo disse que nós estamos por aqui, mas nós pertencemos ao reino dos céus, já somos de lá, ainda aqui, mas nós pertencemos ao reino de Deus. E então nós não precisamos temer. Aqui o versículo 5 fala do cetro de ferro, é uma maneira de dizer que esse menino seria um rei. Essa é uma citação do Salmo 2 e 9, e é Deus que arrebata. E nós encontramos até agora 3 símbolos especiais. Quais são? Uma mulher que simboliza a igreja. A palavra mulher é muito importante no Apocalipse, ela é citada 19 vezes no Apocalipse, é uma figura muito importante. Tanto a mulher no sentido pura, como noiva de Cristo, e também a mulher impura, que acaba se desviando de Deus. Também é o símbolo da mulher. Nós temos um outro símbolo aqui, do filho, varão, e nós encontramos também o símbolo agora do dragão. O dragão é mencionado 13 vezes no Apocalipse. Portanto, nós devemos prestar atenção nesse símbolo 13 vezes, porque ele é importante neste relato do Apocalipse da Bíblia também. A mulher fugiu para o deserto, foi Deus que levou a mulher para o deserto para ficar ali. Deus preparou o lugar, diz o texto, e ela passaria ali 1260 anos. Esse período, nós acreditamos, é um período profético que corresponde a 1260 anos, aqui 1260 dias, ou um tempo, 2 tempos, 3 tempos, metade, um tempo que dá o mesmo período. Acreditamos que começou em 538, quando surgiu um decreto dando poderes especiais para a Igreja de Roma, e foi até 1798, quando um outro decreto de Napoleão tirou esses poderes. Mas nesse período teve guerra e teve muita perseguição ao povo de Deus também. Agora o versículo 7 diz que houve peleja no céu, e Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Houve peleja, houve guerra no céu. Não é incrível isso? Um lugar de paz, de tranquilidade, de harmonia, onde não acontece nada de ruim. Mas foi lá que começou essa grande guerra, a maior de todas as guerras. Às vezes nos lugares que a gente imagina, lugares mais tranquilos, às vezes surgem conflitos. E esses conflitos às vezes podem surgir dentro do nosso coração, porque essa guerra cósmica que está no universo, que está no mundo, essa guerra é reproduzida dentro do coração de cada pessoa. Ellen White diz isso: reproduzida dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, dentro da nossa mente, dentro do nosso ser. É uma guerra que se reproduz. E o pior é que não é uma guerra em teoria, não, é uma guerra que traz consequências reais, quando nós vamos para um lado ou quando vamos para o outro, quando nós ouvimos a voz de Deus ou quando não ouvimos a voz de Deus. E na história da humanidade nós tivemos cerca de 15 mil guerras de verdade, grandes, não essas guerrinhas pequenas, e também sem contar as guerras entre maridos e mulheres, essas não estamos contando aqui, mas cerca de 15 mil. Mas nenhuma dessas guerras é uma guerra tão importante e violenta como esta guerra que está sendo mencionada por Apocalipse. Versículo 8 fala que eles não prevaleceram aqui, Satanás, o dragão e seus anjos, e eles foram expulsos, não se achou mais lugar para ele. Versículo 9, foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Era uma serpente, aqui o texto já falou que ela é vermelha no capítulo 3, essa era a cor de uma serpente que estava no templo de Marduk, lá em Babilônia. Portanto tem uma conexão. A lição nós vimos aí falando hoje de Babilônia. A mesma serpente que estava lá é o dragão. O que é um dragão? Um dragão, na mitologia e ao longo da história, é uma grande serpente com asas que consegue voar. Esse é o dragão, é serpente, é a mesma coisa. E por que? Eu estava dando um estudo esses dias para uma menininha, ela perguntou: mas por que o dragão? Não poderia ser um leão? Por que lá no Éden Satanás não escolheu um leão, por exemplo? Eu disse porque a serpente combinava mais com ele.
com o caráter dele, com a personalidade dele. Ela tinha asas, podia andar, para ele falar. Ele era um anjo, um querubim, cobridor ali, talvez com asas também, de alguma maneira poderia parecer um pouco, porque a serpente era um ser extraordinário, muito bonito. Talvez ele tenha achado fisicamente o melhor caminho para eu enganar o ser humano. E o fato é que ele usou, e por isso ele é chamado de serpente agora, de dragão, que é uma grande serpente. E ele é chamado aqui de diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. E ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos, e não se achou mais lugar para ele. E aqui nós temos um jogo de palavras entre lugar, não se achou lugar dele, mas Deus prepara um lugar para a mulher. Na sequência nós encontramos aqui o relato, versículo 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai os céus e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Vamos ver alguns detalhes aqui. Se a gente olhar bem, os mesmos detalhes que nós encontramos em Gênesis 3, no comecinho, nós encontramos aqui em Apocalipse 2. Nós temos em Gênesis 3 uma mulher, nós temos uma serpente que é um dragão grande, e nós temos também uma criança prometida. E haveria uma guerra entre a criança, entre o descendente da mulher e também a descendência ou o grupo do dragão. O mesmo cenário que a gente encontra lá está aqui agora. E esse dragão que foi atirado do céu está aqui fazendo guerra contra aquela criança e contra os seus descendentes, contra as suas pessoas. Esses elementos de Gênesis então vieram para cá. Mas esse dragão foi expulso, mas ele continua acusando. Diz aqui o texto que ele acusa a gente diante do trono de Deus de dia e de noite. Esta é uma guerra que envolve elementos físicos, porque todas as guerras que acontecem por aí, a violência que acontece no mundo, tudo isso é uma expressão dessa guerra. Mas também tem um elemento de batalha espiritual, de acusação diante de Deus. E quando a sua mente acusa você também por coisa do passado, pode saber que é uma expressão desse dragão fazendo você duvidar da capacidade de Deus de salvar você, de apagar o seu pecado como Deus promete, de mudar a sua vida. E para todos nós, né, na experiência humana, infelizmente, nós temos coisas na nossa história que a gente gostaria de esquecer, de apagar, deixar para lá, mas aqui está o dragão acusando, e ele está ali diante de Deus constantemente. Mas o texto fala que tem uma maneira de vencer o dragão. Versículo 11. Estes que preferiram perder a vida a deixar de amar a Deus, de servir a Cristo, são vitoriosos. Mas será que é pela própria força? A Bíblia fala muito que nós devemos levar uma vida santa, mas será que é pela nossa santidade que nós vencemos o dragão? Será que é pelo nosso comportamento? Será que é por meio de armas que vencemos o dragão? Será que é por meio de uma luta marcial que vencemos o dragão? Eles o venceram por meio de quê? O texto disse aqui, por meio do sangue do Cordeiro. É pelo sangue do Cordeiro que nós vencemos. E nós não devemos perder de vista. Não que o sangue de Cristo tenha alguma coisa mágica, não é isso. Mas o sangue dele é uma palavra que sintetiza tudo que Cristo fez por nós. A sua vinda, seu nascimento neste mundo, a sua vida sem pecado, a sua morte por nós, a sua ascensão ao céu, a sua intercessão. O sangue de Cristo sintetiza isso, e pelo poder do sangue de Cristo nós podemos ser vitoriosos através de Cristo. Amém? Nós podemos ser vitoriosos então pelo sangue de Cristo. Há bastante tempo atrás, um pregador que se tornou famoso, chamado Billy Graham, ele era jovem ainda, ele foi pregar numa universidade de Cornell, e chegou ali um professor, ouviu pregar e falou: Billy, poxa vida, você fala muito bem, você tem desenvoltura, fala com autoridade, você vai ser um grande pregador.
Mas eu vou dar um conselho para você: não fique falando desse assunto de sangue de Cristo, não. Isso não é popular hoje. As pessoas são sofisticadas hoje. E Billy Graham conta que, a partir daquele momento, ele tomou a decisão de enfatizar sempre o sangue de Cristo por nós. Porque se a gente tirar isso, a morte de Cristo, do Evangelho, então nós estamos tirando a essência dele. E Billy Graham, que tinha naturalmente algumas diferenças em relação a gente, da compreensão da Bíblia, mas Deus usou ele como um grande pregador, mas ele não deixou de enfatizar o sangue de Cristo, a morte de Cristo por nós. E nós precisamos confiar neste sangue. É um sangue que tem poder, que traz vitória sobre Cristo, traz vitória de Cristo sobre as forças do dragão, sobre as forças do dragão que tenta nos assediar, a nossa vida, a nossa família e este mundo também. Um tempo atrás, o ex-presidente da Associação Geral, Ian Paulsen, recebeu um livro em honra e homenagem a ele. É um livro que foi escrito por vários ex-alunos, professores, pessoas que trabalharam com ele, e eles convidaram um ex-professor do pastor Ian Paulsen, que era um homem evangélico, um teólogo conceituado, mas não era da igreja, mas tinha interesse pela igreja, para escrever um capítulo. E ele escreveu, e a ênfase desse capítulo foi sobre a oração e um pouco dessa guerra cósmica também. E ele disse que na oração, às vezes a gente tem que lutar com Deus, a gente tem que lutar com a gente, mas temos que lutar contra o mal, as forças do diabo também. E aí ele conta uma história que eu acho bastante interessante. Ele disse que uma moça foi convidada por uma família rica, a senhorita Miller, para trabalhar no Japão e ensinar inglês para a filha de um sacerdote shintoísta. O shintoísmo são pessoas que adoram espíritos, especialmente espíritos ancestrais. E aquela moça foi e começou a falar de Cristo para a filha do sacerdote. E o sacerdote ficou sabendo e ele ficou muito irado com isso aí. E falou para ela: não fala de Jesus Cristo mais para minha filha. Mas ela continuou falando. Ensinava inglês, mas ensinava alguma coisa mais importante do que a língua. E determinado dia a moça estava ali na sua cama e de repente uma imagem terrível veio se formando ali e veio vindo, e ela foi se sentindo sufocada e não conseguia falar. E ela falou: vou morrer aqui, o que eu vou fazer? E naquele momento ela se lembrou de uma oração que a avó tinha ensinado, uma cristã fervorosa, e ela pronunciou aquela simples oração: Senhor Jesus, me cubra, me cobre com teu sangue. E naquele momento ela disse que começou a se sentir liberta, e aquela figura que tinha se formado foi se desfazendo, e ela voltou a respirar, e ela foi liberta. Meus amigos, o sangue de Cristo, ele tem poder, e nós devemos apelar para ele, e é pelo sangue de Cristo que nós somos vitoriosos contra este dragão. Agora nós encontramos nesse relato que a gente viu um aspecto interessante, porque aqui fala de uma alegria no céu, versículo 10. Então viu grande voz no céu proclamando: agora vem a salvação, o poder, o reino de Deus, de Cristo. Vamos vibrar, vamos festejar. E o versículo aqui fala: festejai os céus, está aqui no plural. O Apocalipse tem cerca de 50 menções a céu, mas todas no singular, com exceção dessa que é céus, talvez para dar essa dimensão de todo mundo ali no céu. Festejai os céus. Mas de repente vem uma nota meio de tristeza. Vem alegria de festa, mas aí de tristeza. Porém, ai de vocês na terra, porque o diabo está irado e ele veio contra vocês aqui na terra. Então nós estamos no meio aqui de duas situações. Uma é uma situação de festa no céu, porque Cristo já venceu. Amém? Cristo já venceu, o inimigo do dragão já foi derrotado, mas ele não foi destruído ainda. Então ele já teve a vitória, mas ele ainda está atuante. Por isso a gente tem que cuidar muito da nossa vida, estar pegados à palavra de Deus e a Cristo, para obtermos a vitória sobre as forças do mal. Ai, porque este dragão está irado, ele sabe que em algum momento a vida dele vai acabar e o mal vai acabar. Então por isso ele desceu até vós cheio de cólera, de ira, de violência, sabendo que pouco tempo lhe resta.
Na época da Segunda Guerra Mundial, cujo fim foi comemorado no ano passado, 75 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, houve uma experiência que um teólogo chamado Oscar Cullmann utilizou como ilustração para esta realidade aqui, de algo que já aconteceu, mas ainda falta algo para acontecer, que é o que nós chamamos de já e ainda não. Ele fala do dia D e do dia F. Podemos dizer que o dia que o exército dos aliados entrou ali na Normandia foi o dia da batalha decisiva. Dia D, decisivo. Acabou. A guerra já tinha sido definida ali, mas a guerra ainda continuou durante um período. E somente lá no fim, em 1945, é que a guerra realmente terminou. Então a gente pode falar que Cristo já obteve a vitória na cruz, mas é só na segunda vinda dele que vai destruir esse império do mal. E o próprio dragão só será destruído quando? 1000 anos depois. Porque o mal tenta insistir, e insiste, e tenta, ele é resiliente. Nós devemos ser resilientes, fortes no Senhor, mas ele também é. E por isso, até na hora final ali, quando Cristo for glorificado, coroado diante do universo, de todo mundo reconhece, dobra os joelhos diante de Cristo, lá no fim do milênio, a Nova Jerusalém terá descido, e mesmo assim ainda vai tentar invadir essa cidade. Então ela é teimosa, e por isso nós precisamos estar agarrados a Deus, a Cristo, buscando a força que vem de Deus para a nossa vida. Na sequência aqui, não quero demorar muito, mas versículo 3 diz que quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, ele perseguiu a mulher que dera à luz um filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar. Aí onde ela é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente ou do dragão. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E ele se pôs em pé sobre a areia do mar. Aqui nós encontramos então esse dragão agora perseguindo a mulher. Mas o texto diz que Deus deu asas para a mulher, para voar para o deserto, para proteger a mulher. E quando você também for perseguido, Deus dará asas para você, se você buscar o refúgio dele, para que você seja levado para um lugar seguro. Amém, irmãos? Deus está usando aqui a linguagem lá de Êxodo 19:4, linguagem de Oséias 11, está usando alguma linguagem de Deuteronômio, que fala de águia. É Deus pegando, como se ele, com carinho, como se fosse uma águia, pegando o seu povo e levando. Quando foi para Moisés tirar o povo lá do Egito, Deus disse: eu vou trazer vocês aqui como uma águia que estivesse trazendo, e vou levar não simplesmente para a terra que mana leite e mel. Deus está fazendo isso, mas ele, acima de tudo, ele disse: eu vou trazer vocês para mim, para mim. E Deus protege. Ele leva agora a mulher para proteger durante esse período de perseguição, e ele está do nosso lado também, e leva para o deserto. O deserto aqui é um símbolo de um lugar árido, mas também um lugar, às vezes, de tentações. Jesus foi para o deserto, esteve ali, um lugar de solidão, mas às vezes é um lugar que a gente descobre os nossos limites, mas pelo poder de Deus aprendemos a enfrentar o inimigo também, Satanás, pelo poder de Cristo, pelo sangue de Cristo, e obter vitórias importantes. E a mulher esteve ali. O dragão, conforme a própria mitologia, ela fala que o dragão lança coisas da sua boca, às vezes fogo. Isso aqui não quer dizer que a Bíblia está imitando a mitologia, mas ao contrário, quer dizer que a mitologia está a partir daquilo que a Bíblia fala da realidade, do dragão lançando coisas, dessa simbologia. Então a mitologia, não é a Bíblia que copia a mitologia, mas a mitologia que distorceu o que a Bíblia diz. E o dragão aqui lança água agora da sua boca, como um rio para afogar. E Deus prepara a terra, que é uma aliada de Deus. E a terra, versículo 16, abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Meus irmãos e irmãs, eu acho que isso aqui tem uma mensagem muito importante, que quando o inimigo tenta nos destruir, Deus prepara, aqui no caso ele usa a terra para abrir a boca, para engolir
esse rio que vem para nos afogar, nos massacrar, nos destruir. E Deus deu vitória para a igreja nesse período e Ele dará para nós também. Hoje, no final dos tempos, quando a ira do inimigo for maior ainda, e nós podemos nos abrigar, refugiar em Cristo, em Deus e contar com a ajuda dEle. Versículo 17 diz que o dragão irou-se contra a mulher e ele não parou, não foi só naquela época da Idade Média, não. Ele foi guerrear contra a mulher e os restantes da sua descendência, o seu remanescente, que somos nós, o povo de Deus, hoje. Atingir o povo de Deus, mas nós temos que estar firmes em Deus, e aí nós obteremos a vitória. Aqui nós temos um remanescente de Deus, mas nós temos um contra-remanescente de Satanás. No Apocalipse nós temos dois paralelos: o povo de Deus e o povo de Satanás. A igreja de Deus, a igreja de Satanás. Temos a trindade verdadeira aqui, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e nós temos uma contrafação. Nós temos ali 3 anjos proclamando com poder o Evangelho no final dos tempos, e esse será um assunto que receberá uma ênfase especial da Igreja Adventista agora, neste ano e no próximo ano. E o livro missionário seguinte, com exceção do próximo agora que ele está pronto, será sobre as 3 mensagens angélicas. Está nas circunstâncias aqui, na proximidade desse texto. Apocalipse 14. Então, uma mensagem. E o dragão guerreia contra esse povo. Mas nós temos, conforme eu disse, esses paralelos. Mas Deus tem o seu povo, Deus tem os seus anjos, e o dragão tem os 3 espíritos imundos que vêm para proclamar uma mensagem de engano, de contrafação. Mas nós precisamos pregar a verdadeira mensagem de Deus. E o versículo identifica aqui que o remanescente de Deus, os restantes aqui da mulher, da descendência, quais são? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Não é uma coisa e outra, mas são as duas coisas. Essa palavrinha "e", que é um conectivo aqui, é uma palavra importante, né? É uma palavra que conecta duas coisas. Não é, Mareli? Trabalha com letras. Qual o nome técnico para essa palavra? Você se lembra? E uma conjunção. A conjunção é importante, que é ter o testemunho de Cristo e guardar os mandamentos de Deus. É ter a fé de Jesus aqui e em Jesus e os mandamentos de Deus. E eu termino contando a história de uma moça, tinha 31 anos, em 1858. Ela saiu um dia para visitar um casal, estava passando por alguma circunstância, tentar reanimar o pessoal na fé. E quando ela chegou com o marido lá, eles tinham perdido um filho, um menino. E naquele momento, enquanto eles estavam ali, consolando aquela família, de repente esta jovem teve uma visão de Deus. E estamos falando de Ellen White. Porque normalmente Deus não marca com o profeta dizendo: olha, nós vamos marcar tal hora para ter uma visão. Deus não diz, e o profeta não responde para Deus dizendo: olha, agora não posso, estou ocupado, e vamos marcar isso para 3 da tarde, 7 da noite. Não é assim que as coisas funcionam. E Ellen White teve então a visão naquele momento ali que eles estavam lamentando a morte do filho. E essa visão ocorreu numa localidade chamada Lovitz Grove. E é uma visão que demorou muito, cerca de 2 horas, uma visão monumental ali. E depois das atividades deles, eles foram embora. E alguém escreveu mais tarde que um passageiro invisível estava dentro do trem. E eles chegaram lá no seu destino e de repente Ellen White ficou meio paralisada. E ela não conseguia relatar o que ela tinha visto. E ela disse depois que tinha sofrido um ataque paralisante do inimigo, que não queria que ela escrevesse o que ela tinha visto em visão. E o que ela viu em visão é o que ela colocou num livro inicial aqui, e que se transformou depois no que nós conhecemos como a série Conflito, que começa dizendo lá que Deus é amor e termina dizendo que Deus é amor, e que um dia todo o universo, até os átomos, até as coisas inanimadas, vão proclamar que Deus é amor. Não percamos de vista esta visão.
que Deus é amor, que Deus ama, que Deus trabalha para a nossa felicidade, que Ele quer a paz e que Ele quer a harmonia. Mas existe uma dimensão que quer destruir tudo isso. Mas se ficarmos com Deus, do lado dele, então nós poderemos reclamar a vitória de Deus pelo sangue de Cristo Jesus, nosso Senhor. Que tenhamos fé em Cristo, no seu sangue, tenhamos fé em Deus e no seu poder para nos libertar e fazer com que cheguemos firmes até o fim e que estejamos do lado vitorioso. Amém. Vamos cantar para encerrar o hino 261, que fala de fé. Fé é a vitória. Vamos cantar em pé? 261.